Imparável Lucas Neto aqui na área. Preste atenção, você está aqui comigo nesse vídeo e eu estou iniciando aqui para dizer que essa aula que vai rolar em seguida aqui, irmãozinho, é uma reprise de um ponto importante do edital. O que foi que a gente decidiu? Deixa eu te explicar. Ao longo dessa semana, muitas aulas vão acontecer focadas principalmente nos assuntos que apostamos que possam ser cobrados pela IDECAM para o CFO neste domingo. E olha, tudo que nós fizemos nessas aulas é uma espécie de batida geral no edital, nessa disciplina, nas apostas cruciais para a sua prova. Nós conhecemos a IDECAM e, inclusive, onde são os assuntos que ela mais pode cobrar. Foi assim que fizemos com o soldado, não só profetizando as questões, mas mostrando o que cai. E é por isso que essa semana nós precisamos entender dos assuntos que a IDECAM tem mais chance de cobrar. Se você vai fazer prova de oficial da Polícia Militar do Ceará, nós pegamos os principais vídeos que não ficaram salvos no YouTube, vídeos que às vezes são exclusivos, tão exclusivos que sequer subiram para os cursos online. E esses vídeos vão ser ofertados ao longo de toda essa semana, até sábado, onde nós carimbaremos a reta final para o CFO, com uma grande mega revisão de véspera, que inclusive a parte inicial ficará disponível no YouTube e a parte final você vai poder adquirir na forma de ingresso total. O que é que nós queremos ao longo dessa semana? Mostrar para você as principais disciplinas do concurso do CFO para a Polícia Militar do Ceará, inclusive em flashcards, mapas mentais, guias rápidos de consulta e em uma hora, em alguns eventos como esses que estão acontecendo 22 horas ou 19 horas, em uma hora, bater tudo o que importa do edital. Então esse é um momento de você reunir essas informações de forma pontuada. E é por isso que eu estou aqui nesse vídeo para dizer. A aula que vai rolar agora, depois de eu passar a minha fala aqui, é uma aula que já aconteceu, mas que marcou a prova de soldado da Polícia Militar do Ceará, marcou as últimas provas da IDECAM e vai poder marcar de domingo agora. Lucas, mas soldado é uma coisa, oficial outra, é aí que você se engana. Muitas questões parecidas, no viés parecido do que veio de soldado, vai poder vir para o CFO. E a gente fez sempre a preparação para os dois, tanto para soldado da PM Ceará como para o CFO. Então eu quero que você prepare papel e caneta. Essa live não vai ficar salva, ela nunca ficou salva e você vai poder ver uma aula que marcou a preparação dos candidatos para o CFO. Selecionamos as que tiveram mais visualizações, as que tiveram mais audiência em tempo real simultâneo e as que realmente têm chance de aparecer na prova de domingo. Domingo tá chegando. Sei que é a prova da sua vida e é por isso que eu tô te dizendo, não sai daí. Esse reprise, essa aula que já aconteceu, não ficou salvo, possivelmente você nem viu. Então antes de você dizer qualquer coisa, você nem viu essa aula. E se viu, você precisa ver de novo. Eu sei do que eu tô falando. Então vai para essa aula aí, acompanha até o fim, anota tudo porque ela foi feita com muito esmero e carinho para bater o edital da IDECAM para o curso de formação de oficiais. Você vai ser oficial da Polícia Militar do Ceará. Lembrando que todas essas aulas podem ser acompanhadas para quem tem o Comando Tático ou CFO Premium aqui, ó, em transmissões ao vivo, tá? Lucas, elas ficam salvas aqui? Ficarão salvas aqui, não vão ficar salvas no YouTube, mas quem é aluno vai poder, por exemplo, se eu tenho o CFO Premium, você tem o Comando Tático CFO, todas essas aulas, a programação delas já estão aí, ó, durante toda essa semana e elas vão ficar salvas aqui dentro, tá certo? Então você vai poder acompanhar tudo aqui dentro, exceto a MRV, que na íntegra só fica para quem comprou o ingresso online. Se você quiser comprar o seu ingresso online para a MRV, chame aí no WhatsApp alguém da nossa central de atendimento, que o nosso time de apoio vai te ajudar a comprar o ingresso oficial. Inclusive, já vou dizendo como é que vai ser, nós vamos liberar para você revistas de flashcards como essa aqui, ó, que aconteceu na mega revisão de véspera para soldados, só que a nossa outra revista tem muito mais jurisprudência, porque é voltada agora para o CFO, e são revistas com mais de 2.000, eu disse mais de 2.000 flashcards, que vão ser liberados aí para você, no formato digital, por óbvio, em todas as disciplinas do concurso do CFO, que vai acontecer no domingo. Então vai ser essencial essa revisão de véspera
que vai acontecer no sábado, um dia antes da prova do CFO. Eu não quero que você vá para a prova sem pegar essas revistas aqui. São 2 revistas que a gente vai colocar à sua disposição para o CFO, tá? 2 revistas com mais de 2.000 flashcards. Ideal para a revisão final. Inclusive, se você comprar o seu ingresso para a MRV virtual online, que vai acontecer, essas revistas já vão estar liberadas na quarta-feira para você. Ó, são 68 páginas com mais de 2.500 flashcards na mega revisão de véspera para o CFO, beleza? Então acompanhe o Batendo Edital na aula que vem e já se programe para pegar aí a sua mega revisão de véspera online na íntegra para o CFO, Polícia Militar do Ceará. Você vai ser oficial da PM Ceará. Diga amém e continue nessa aula. Ela é para você. Tamo junto, até depois da posse. Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades aqui do Objetivo Concursos, iniciando com você, meu caro aluno, mais um super evento, sábado de manhã. Você tá vibrando, meu aluno? Fala comigo no bate-papo de qual cidade, de qual estado você me acompanha nessa manhã. Vamos falar tudo e mais um pouco sobre os aspectos políticos da globalização. Já vem de like aqui. Vou pedir aos senhores, se ainda não estão inscritos em nosso canal, inscreva-se aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação. Estamos caminhando rumo aos 100 mil inscritos e eu preciso da sua ajuda. Eu ajudo você em atualidades e você nos ajuda se inscrevendo e deixando o seu like. Uma via de mão dupla. Hoje eu tô vibrando, hein, meu aluno? Sábado, aula de manhã, eu tô vibrando. Eu quero que você fale comigo no bate-papo de qual cidade, qual estado você me acompanha para a gente poder começar a trabalhar. Deixe-me dar uma atenção para vocês. É aquele método operante de sempre. É gravação de matriz, eu disse gravação de matriz atualizadíssima com o estúdio aberto para entregar a você sempre o melhor conteúdo, porque isso aqui é objetivo, não é bagunça não, né? Vamos lá pro nosso bate-papo, vamos ver quem tá aqui conosco. Já tem gente pra caramba, é muito bom. O Jefferson é de Tururu, Ceará. O Diogo é de Juazeiro do Padim. O Iberê é de Catolé da Rocha, Pernambuco. O Richefferson é de São Luís, no Maranhão. O Alessandro é de Barreiras. O Atos é de Sobral. O Levi é de Itagé, Ceará. Vamos subindo aqui. O Lucas Ferreira, a galera mandando bom dia. Olha lá, o Levi, o Carlos Daniel, Diogo Duarte, Larissa, a Lucilene Ávila, o Lucas Ferreira, mesmo sobrenome que o meu, deve ser parente. Deve ser. A Gabi Medeiros, aí vem lá o Robson, que é de Canindé, Ceará. Galera, muito bom a presença de vocês. Tem o Tony, que é de Camusim, o Vitor Barreto, que é de Iguatu, Ceará. Muito bom tê-los aqui comigo. Bora começar a trabalhar, moçada? Bora começar a trabalhar? Hoje nós vamos praticamente fechar o eixo central da chamada globalização nesta vertente de atualidades, tá? Então, não se assuste, a gente vai retomar alguns conceitos básicos a priori dentro desta globalização para fixá-los. E aí, entre meio esta retomada, a gente vai trazendo os tópicos relevantes das atualidades. Beleza? Tá tranquilo? Já deixou seu like? Já tá seguindo o professor lá no @pergunta pro Heitor? É isso que eu quero saber, né? Se você tá vibrando, meu aluno, com a nossa prova chegando, porque nós temos bastante coisa. A Daniela é de Fortaleza, Ceará. O Carlos é de Beberibe, Ceará. Muito bom. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar então? Deixe-me fazer só mais uma pergunta. Existe algo que está bloqueando você na disciplina de atualidades?
Se houver algo, manda para mim aqui no bate-papo, que antes de eu começar a gravar o meu bloco, o primeiro bloco de hoje, eu já quero dar uma atenção para você. Se tem algum elemento que está bloqueando o seu processo de aprendizagem das atualidades. Professor, sério? Sério. Então, eu preciso necessariamente que você mande isso para mim, porque a partir do momento que você posicionar isso, eu vou poder ajudá-los. Então, se houver algo que está travando você no processo de aprendizagem das atualidades, eu quero ler agora, nos próximos segundos no nosso bate-papo, para que eu possa atendê-los antes de começar o meu bloco. Por que isso, professor? Porque eu quero cuidar deste seu problema. Eu estou aqui hoje para ajudá-los a melhorar a sua dinâmica produtiva dentro da disciplina de atualidades. Mas, professor, você já faz isso toda semana, tá? Mas não é toda semana que eu consigo ter aquele tempo para atender dúvidas pontuais. Então, se houver algo, pode mandar no bate-papo para que eu lhe atenda antes de começar o meu evento, beleza? Meu evento eu já comecei antes de começar a gravação do primeiro bloco, beleza? Então, aguardando ver se tem alguma coisa, o Alisson é de Jericoacoara. Rapaz, mora bem, hein? Esse mora muito bem. Olha o Carlos Daniel, que conversinha. Troquei meu PlayStation por um fuzil. Rapaz, homem, você já tá aprovado, você já é policial militar pra estar com fuzil, rapaz. Se endireite, rapaz. Ó, o Pedro Rosendo, sempre presente, Pedrão. Bom dia, bom dia. A Daniele. Professor, o senhor acha necessário assistir todos os dias vídeos de atualidades? Ou posso ver só quando tiver história no decorrer da semana? Só quando tiver história no decorrer da semana. Ó, deixe-me explicar a situação de atualidades. Atualidades é uma carga de conteúdo muito ampla, tá? Se você conseguir acompanhar, né, algumas notícias no decorrer da semana, alguns apontamentos, e aí, por óbvio, montando isso aqui, o seu caderno, pô, show de bola. Se você conseguir ir fazendo essa elaboração, essa montagem, é fantástico, tá? E aí, toda semana tem aula de atualidades, eu vou trazer os pontos mais relevantes. No que tange a história, a matéria de história, aí não. História é só acompanhar, ó, sem falsa modéstia. Pega a minha matriz de teoria, que já está 97% gravada no nosso Objetivo Concursos. Agora eu estou trabalhando com o quê? Com a parte de resolução de exercícios de história do Ceará. Já fizemos 2 grandes eventos, já tem 5 blocos e a gente vai bater toda ela. A parte de história do Ceará, só o dia que tiver aula minha, o dia que tiver gravação que subir na plataforma, tá tranquilo. Agora, atualidades requer uma constância, né? Porque todo dia acontecem coisas, todo dia eu tenho estas transições, ok? Eu tenho meu cronograma, só que por muitas vezes não consigo assistir todos os dias o conteúdo. Daniele, é normal, tá? Ter essa oscilação. O importante é ter a constância, e aí vai dar certo, né? O Alisson, a Liz Truss, primeira-ministra do Reino Unido, renunciou ao cargo em 45 dias. Exatamente. Tá pegando fogo o Reino Unido. O Reino Unido tá fogo no chique-chique. Reino Unido não tá de brincadeira, não. A gente vai falar dele daqui 2 semanas no meu cronograma, sem ser no sábado, dia 5. No sábado, dia 12, tá no meu cronograma, eu vou falar sobre o Reino Unido, beleza? Agora, vamos começar a gravação do nosso primeiro bloco.
Já deixou seu like? É isso que eu quero saber. Já compartilhou o nosso vídeo? Bora compartilhar, bora chamar todo mundo, porque o negócio hoje vai ser insano, meu aluno. Hoje eu tô vibrando mais do que o normal, não é brincadeira não. Quando eu tô assim, aí pode preparar porque vem coisa boa. Então bora, bora, bora. Tá preparado? Ô, Pedro, a mulher pegou o beco e foi cedo com o primeiro-ministro de lá. Cara, o Reino Unido tá passando por um problema seríssimo, assim como toda a Europa, né? Uma grande crise econômica em 2022, e aí a gente tem que tomar cuidado, né? Puxa uma canção. Se você souber, professor, quero ver se você tá vibrando. Ô, meu aluno, ô, mas rapaz. Aí para cantar, tem que ser uma canção boa. Então, uma canção boa, só pro Tony ter noção. Nessa pegada de globalização, é uma canção que diz assim, ó: a Guerra Fria é um tema sensacional, tem corrida armamentista e também espacial. O mundo se dividiu em duas superpotências. O Muro de Berlim mostra essa diferença. Disputavam o poder o Stalin e o Tio Sam. E isso ficou claro na Guerra do Vietnã. Rapaz, hoje eu tô vibrando com a globalização, hein? Já puxei até um funk da Guerra Fria pra vocês. Você tá doido? Hoje eu tô, hein, Tony? Hoje eu tô agitado, hein? Rapaz, hoje, se você acompanhar, pode preparar porque vamos, ó, decolar. Por óbvio, vai ser melhor do que a canção, né? Porque a canção... Ah lá, o Atos Melo conhece, hein? O Atos Melo conhece esse funkzinho, hein? É o Morro do Dendê, rapaz. Estou zerado na atualidades. Alguma dica, professor Kailane? Para quem tá zerado em atualidades, para quem vai começar atualidades agora, primeira dica, definir uma temporalidade histórica. Ninguém evolui em atualidade se não tiver uma boa cronologia histórica. Sério? Sério. Eu preciso ter uma boa cronologia histórica. Eventos de toda a esfera global. Então, primeiro ponto, faça essa cronologia histórica e coloque em um lugar que você vê sempre. E aí, a partir do momento que você montou a cronologia, começa a estudar as minhas aulas desde o princípio. Nós temos na plataforma, com os blocos de hoje, já serão 30 blocos de atualidades, 100% atualizado dentro do recurso do nosso edital. É só você pegar esses bloquinhos aí, 30 blocos de mais ou menos 20 minutos, 30 vezes 20 dá 600 minutos. São 10 horas. Com 10 horas, você vai bater todo o conteúdo de atualidades que você precisa para ter um panorama geral do que é mais relevante neste ano de 2022, tá? Todos esses anos assistindo jornal tá servindo hoje. É isso, galera. Atualidades é constância, né? O Bruno Ferreira é uma incógnita. Eu concordo, porque tem muito conteúdo, mas faz parte do show. Bora trabalhar então, galera? Bora trabalhar, começar o nosso primeiro bloco? Entre meio à gravação do bloco, você sabe, eu não consigo atender vocês, né? Então, vamos com tudo. Vamos com tudo. Tô abusado da cara do William Bonner já. Ai, cara. Ó, deixe-me falar uma coisa pra vocês. Antes de eu começar o bloco, se você só está assistindo um único veículo, por exemplo, quando o pessoal fala assim, tô abusado já de ver a cara do William Bonner, é porque você tá vendo muito Jornal da Globo. Procura sair um pouco dessa emissora, vai para uma outra. Professor, você não gosta da Globo? Não é que eu não gosto da Globo. Não é isso. A Globo é uma excelente emissora, como todas as outras. Mas é bom você pegar linhas editoriais diferentes. Então, pega um jornal da cultura, pega um jornal, eu gosto muito do Euronews. O Euronews é um jornal excepcional,
que trabalha com informações que buscam uma neutralidade. Então, busca ali um Euronews. Professor, tem a Jovem Pan, que é um pouco tendenciosa e sensacionalista em alguns momentos, mas faz parte do show. Tem que trazer aí essa estrutura. O Pedro, certeza que vem questão sobre a guerra na Ucrânia. Sim, com certeza. O Everton, Reuters, BBC, Le Monde, Clarim, não, são maravilhosos. São maravilhosos. BBC, CNN, né? O Euronews. Eu gosto muito de trabalhar com jornais nacionais. O Jornal da Cultura é um jornal muito bom que quase ninguém fala. Então, vocês podem trabalhar com fontes editoriais variadas, tá? Tranquilo? Agora, vamos começar, né? Bora. Salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades aqui do Objetivo Concursos, iniciando com você mais um bloco do nosso curso completo de atualidades em teoria. Se você ainda não me segue, segue lá o @pergunta pro Heitor e vamos para o bloco. Política internacional. Professor, por que o bloco de política internacional? A política internacional é a base da chamada globalização. Quando eu falo de política internacional, eu consigo fazer algumas correlações. Professor, em que sentido? A globalização abre debate para a gente falar da questão da Ucrânia. A globalização abre meios para a gente falar da chamada crise econômica mundial. A globalização abre espaço para a gente falar, tá? Da chamada crise humanitária. Professor, calma aí. A globalização, olhando para essa premissa de política internacional, eu tenho intervenções em várias esferas, sim, meu aluno. E aí, dentro deste esteio da política internacional, eu preciso ressaltar a importância de quem? Da ONU. E aí eu quero que você olhe para mim, preste muita atenção. ONU, Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas, ela tem agências, ela tem meios e formas de interagir com todos os eventos globais. Eu tenho a agência da ONU que cuida da economia, da saúde, do transporte, dos refugiados, do clima. Professor, tem agência da ONU para interagir globalmente em todas as esferas? Sim. Então, uma coisa é fato. Quando vier a premissa de política internacional, eu devo ressaltar a existência e a premissa do quê? Desta política internacional em paralelo com a globalização. E agora, pega esse esqueminha aqui, meu aluno. Olha só. Jamais se esqueça disso. Pensei em política internacional. Setinha para baixo. Pensei em globalização. Pensei em globalização. Detalhe básico. Pensei em geopolítica. Se eu pensei em geopolítica, eu pensei em nova ordem mundial. Se eu pensei em nova ordem mundial, por óbvio, a ONU é a base de todo o processo. Professor, calma. Aqui está uma estrutura base para a gente olhar
a evolução da política internacional e os seus pseudos desdobramentos? Sim. Esta estrutura aqui, ela começa a ramificar-se. Em que sentido, professor? Olha para mim. A política internacional. Em 2022, eu posso ressaltar alguns eventos importantes que aconteceram e acontecerão. Quais? Vem aqui. Ó, no que tange a política internacional, a cúpula das Américas, do BRICS e da OTAN. Cúpula da OTAN, das Américas e do BRICS são eventos que já aconteceram e podem cair em prova. Ah, sério, professor? Sério. Faz parte deste esteio de globalização e de política internacional. Em paralelo, eu preciso ressaltar a COP27, que ainda acontecerá. Ah, é? Em novembro. Opa, então olha para mim. A política internacional debate desde aspectos políticos, econômicos, sociais, até aspectos ambientais? Digo que sim. Ah, professor, então vou ficar atento, não? Meu aluno, é essencial que você fique atento neste desenvolvimento de raciocínio. Esta política internacional, ela é realizada por diversos agentes, tá? Ah, professor, ok. Dentro deste esteio de política internacional, há uma organização que, assim como a ONU, está presente em todos os últimos acontecimentos. Qual é, professor? Chama-se OTAN. OTAN vem aqui. Quando eu falo de política internacional, reuniões, agentes supranacionais, a OTAN, a chamada Organização do Tratado do Atlântico Norte, edificada, lembro-me como se fosse hoje, em 1949, em meio à Guerra Fria, que se estende até hoje, é um dos polos que mais gera repercussão, problemas e embates em esfera global. Ah, ok, professor, beleza. Aí, deixe-me trazer o ponto 2, a globalização. A globalização tem uma característica muito interessante. Qual é, professor? Esta globalização, ela tem como marco o seu processo, que é evolutivo. Isso aqui é um fato. Só que o processo evolutivo, ele vai bifurcar em duas frentes. A globalização como característica, como esteio de inovação, eu tenho o transporte e eu tenho a tecnologia. O transporte e a tecnologia, olha para mim, meu aluno, eles são a base deste atual cenário. Professor, quer dizer então que este processo de globalização, numa evolução que passamos pela primeira, pela segunda, pela terceira e estamos na quarta fase, eu tenho novos meios de transportes para integrar a economia global. Hoje nós podemos comprar um produto made in China e ele chega aqui em tempo recorde. Às vezes, antes mesmo de você ter um produto brasileiro entregue. Você está brincando, professor? Não, é raro, mas acontece sempre. E eu tenho as tecnologias vinculadas, eu vou até ressaltar, porque é tema da nossa prova, ó, a tecnologia vinculada à comunicação. Meu aluno,
Antigamente, a comunicação ela era bem debilitada, mas hoje em dia, rapaz, ela está muito acelerada. Nós já temos no Brasil a implementação do quê? Do 5G em todas as capitais. O próximo plano de expansão é a entrega do 5G para todas as cidades que tenham mais de 500 mil de habitantes. Professor, então quer dizer que quando eu olho para esta globalização em um processo evolutivo, faz-se necessário entender que desde a organização sistêmica estrutural e, por óbvio, a organização dos meios de comunicação trazem uma nova prerrogativa de dinâmica e de interação que há pouco tempo não se era possível. E aí, por obviedade, as relações entre países vão ficando acentuadas. Nós temos, nesta nova ordem mundial, que eu vou citar daqui a pouco, vários blocos econômicos que disputam poder entre si, inegavelmente. Ah, então, professor, beleza, vou ficar atento, né? Por favor. Assim como a OTAN vem causando muitos problemas, né, no que tange a mudança da geopolítica global. O evento que nós tratamos desde o dia 24 de fevereiro de 2022, mas que já falávamos disso há mais de 2 anos, a invasão da Rússia sobre a Ucrânia, ocorre por quê? Porque o Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, começou a flertar com quem? A flertar com a OTAN. E por óbvio, Vladimir Putin não vai aceitar, como não aceitou, né? E aí, olha o problema que nós estamos lidando. Um problema de esfera global, né? Uma ameaça, inclusive, de uma terceira guerra mundial, que seria catastrófico. Olha só o tamanho do BO. Então vem aqui. Terceiro ponto. A geopolítica, meu aluno, a geopolítica, ela refere-se ao que nós chamamos de relacionamentos. Relacionamentos que são políticos, que são sociais, que são econômicos, que são culturais. Ah, professor, tudo isso cai em prova? Cai. Ah, como? Olha para mim. Nós temos hoje uma importante rota comercial global, chamada de Canal de Suez. O Canal de Suez hoje representa um fluxo de 10% de todas as transações econômicas globais. Pô, professor, sério? Sério. E nos últimos 2 anos, ele vem passando por alguns problemas de navios encalhando, né? Nós tivemos um navio encalhando no começo de 21 e nós tivemos uma embarcação batendo recentemente, por volta de agosto de 22, que quase fecha de novo o Canal de Suez. Opa, aí eu tenho aspecto econômico, sim. Para competir com o Canal de Suez, eu tenho a nova Rota da Seda. A nova Rota da Seda é um caminho alternativo que vem sendo financiado e investido por quem? Pela grande China, para integrar Europa, Ásia, África e as Américas. A nova Rota da Seda é uma saída econômica para o Canal de Suez e, por óbvio, uma busca pela lucratividade. A China vem se colocando como uma grande potência mundial, né, há anos, e agora com a nova Rota da Seda que ela está investindo, algo trilionário de investimento, esse ano já foram investidos muitos trilhões de reais na Rota da Seda, por parte da China, obviamente. Ah, ela quer fazer um grande cinturão econômico. É nesta premissa de relacionamentos, que dialoga com o quê? Com a tecnologia da comunicação e informação e, obviamente, pelo transporte. Agora vem aqui. A nova ordem mundial traz para a gente uma premissa.
que nós chamamos de nova regionalização. Mas deixa abaixo por enquanto, porque eu vou falar dela na sequência, tá? A nova regionalização divide o mundo entre norte e sul. Norte desenvolvido, sul subdesenvolvido e taca-lhe pau. Essa é a estrutura base. Caramba, professor, sério? Sério. Ah, então tudo bem. Eu já estou atento neste movimento. E por último, eu tenho a ONU. Por que a ONU ficou por último? Porque a ONU vai desenvolver agências reguladoras e pacificadoras. É premissa base da ONU cuidar de todos os aspectos. Então a gente vai ter a Organização das Nações Unidas, e aí eu quero que você lembre do seguinte: a ONU não é algo assim novinho não, tá? Quando eu falo de Organização das Nações Unidas, eu estou falando de algo que foi criado no dia 24 de outubro de 1945. Eu lembro-me como se fosse hoje a ONU sendo edificada num cenário de pós-Segunda Guerra Mundial. A ONU foi antecedida pela chamada Liga das Nações, que falhou miseravelmente. A Liga das Nações foi criada logo após a Primeira Guerra Mundial e tinha como grande esteio não deixar uma Segunda Guerra Mundial acontecer. Ela falhou miseravelmente. A ONU vem sustentando, vem segurando o rojão. Eita, professor, sério? Sério. Então, eu tenho que entender o processo evolutivo histórico. Tranquilo? Ah, então eu já sei que essa ONU, olha só, essa ONU é estruturada num cenário de pós-Segunda Guerra Mundial, num cenário de grandes atrocidades. Dito isso, agora deixe-me falar deste recorte da nova ordem mundial. Vem aqui, rapidinho. Quando eu falo dessa nova ordem mundial, tá aqui. A nova ordem mundial ela se estabelece com a seguinte característica: nova ordem mundial, ela é pós-Guerra Fria. Então, leia-se, a Guerra Fria foi de 45 a 89/91. 89, queda do Muro de Berlim, 91, a desintegração da URSS. Opa, muito interessante. É a partir dessa estrutura que a gente começa a ver uma reorganização, tá? Qual reorganização? Primeiro, a nova ordem mundial traz para o mundo o advento / o avanço tecnológico. Este avanço tecnológico é oriundo do quê? Deste cenário de pós-Guerra Fria, no qual tudo evoluiu rapidamente, né? Até o homem chegou à Lua, o Neil Armstrong. Eita, professor, tô falando de um negócio aqui insano. Esta nova ordem mundial traz uma prerrogativa base. Ela tem a seguinte característica, vem aqui. A nova ordem mundial, ela é multipolar na economia, mas nós podemos dizer que ela é multipolar. Professor, por que você coloca este espacinho aqui? O unimultipolar é junto, só que eu tenho que separá-lo neste momento. Por que, professor? O uni refere-se ao poderio militar. O multi refere-se ao poderio econômico. No que tange ao poderio econômico, eu tenho vários blocos. A zona do euro, o bloco dos Estados Unidos, o bloco asiático. Eita! Bloco econômico para todo lado.
No que tange ao predomínio militar, eu tenho uma hegemonia. Leia-se Estados Unidos / ONU. Eu tenho uma hegemonia militar. A ONU, juntamente com a OTAN, juntamente com os Estados Unidos da América, tem uma supremacia militar. E esta supremacia encontra-se onde? No chamado Estados Unidos da América. Professor, e é por isso que nós temos tantos debates, diálogos e revoltas, muitas vezes por parte, por exemplo, da Rússia, da China, de uma Coreia do Norte? Claro que sim, porque num cenário de pós-Guerra Fria, os Estados Unidos foram privilegiados, inegavelmente. Ah, ok, professor. Dito isso, podemos evoluir? Podemos. Eu quero trazer uma característica bem importante para vocês. Professor, qual característica? De forma muito direta. Quando eu falo de globalização, quando eu falo de internacionalização, quando eu falo de política internacional, eu tenho que ter dois pontos. Olha quais são. Olhei para toda essa espiral, olhei para este esteio de política internacional. Em nossa prova, pode vir a cobrança em duas frentes. A frente genérica, que fala da globalização, causa, consequência e efeito, e uma frente um pouco mais evoluída, que fala da chamada revolução técnico-científica. Eita, professor, é uma característica? Sim. E eu vou exemplificar para vocês. Vai exemplificar, professor? Vai exemplificar como? Quando eu falo de revolução técnico-científica, não vai muito longe, não. Não vai muito longe, não. Eu posso olhar, por exemplo, para a vacina da Covid-19. Professor, por quê? Nunca antes na história da humanidade uma vacina foi edificada e aplicada na população tão rapidamente, porque houve uma troca de informação em esfera global para tentar mitigar o avanço da Covid-19 no mundo. Então, é um marco desta revolução técnico-científica. Só que esta revolução também traz características sobre uma integração da economia mundial. Então, quando eu tenho um evento como a guerra da Ucrânia, o conflito na Ucrânia, todo mundo é impactado e eu tenho que tomar este cuidado para entender. Tranquilo isso? Agora, vamos aplicar uma questão para fechar este bloco. No seu material tem mais questões para você treinar, mas eu quero aplicar uma questão para fechar esse bloco com você. Vem aqui. Professor, o que é que nós temos? Tá aqui, meu aluno. A globalização e a revolução técnico-científica caracterizam o mundo contemporâneo na chamada, nova ordem mundial. Com relação a estes fenômenos e ao cenário global, podemos assinalar: primeiro, eu tenho que ressaltar que o mundo contemporâneo encontra-se conectado. Há uma aproximação entre os continentes devido à revolução técnico-científica no que tange aos transportes e também às tecnologias da informação e comunicação. Perfeito? Agora vamos às premissas. Premissa 1. A crise econômica de 2008, que abateu sobre o sistema financeiro mundial, principalmente nas grandes potências, e aqui você tem que lembrar da Grécia. Caramba, professor, é da Grécia. A crise na Grécia em 2008 é um exemplo clássico disso. Coloca em evidência as críticas que questionam a globalização.
no sentido de mostrar a necessidade de reestruturação de organismos internacionais e reverter as políticas neoliberais. Ó, primeira premissa, corretíssima. Já pode anotar. Professor, por quê? Olha para mim. Eu tenho um problema muito sério nesta ordem global de que muitos países dependem integralmente um dos outros. A questão da Ucrânia, por exemplo, vem assolando toda a economia global, vem trazendo desdobramentos, causa e efeito em todo o mundo. A exemplo, olha a crise na Argentina, olha a retração da zona do euro, olha a retração dos Estados Unidos. Há mais de 10 anos eu não tinha um euro valendo mais do que $1 e aconteceu em 2022 por conta de um evento. Qual evento? A invasão da Ucrânia pela Rússia. Ok, então vem. Premissa 2. A revolução técnico-científica tem contribuído para gerar mais riquezas e aumentar o lucro das empresas no setor e, por consequência, aumentar a oferta de emprego, principalmente entre os países subdesenvolvidos. Ó, aqui eu posso largar um X, né? Nem sempre a globalização traz este esteio, em especial nos países subdesenvolvidos. Ela está nos países subdesenvolvidos para explorar quem? O trabalhador, porque a mão de obra é mais acessível. Vem para mim, premissa 3. Com a globalização e a revolução técnico-científica, surge o que chamamos de nova economia, que veio alterar profundamente o mundo dos negócios e o mercado de trabalho. A nova economia reúne empresas de computadores, internet, telefonia, e é a principal responsável pelo processo de internacionalização dos mercados, uma vez que forneceu as facilidades tecnológicas para que isso ocorresse. Premissa linda, corretíssima. E a premissa 4. Com as inovações tecnológicas e altos investimentos no setor, estes recursos se ampliam e se multiplicam, possibilitando o acesso à informação a todas as pessoas, indistintamente no cenário mundial globalizado. Pode largar o X. Deixe-me explicar. Olha aqui para mim. Com o advento da globalização e da expansão tecnológica, nós temos a chamada obsolescência programada. O seu celular hoje, ele não dura o que durava há alguns anos, porque o processo de atualização dos aplicativos, mudança no Android, faz com que ele vá ficando antigo. E aí você tem que trocar um novo. Ah, professor? A implementação do 5G no Brasil. Muitos brasileiros não terão acesso por não ter um equipamento adequado. E o Milton Santos já dizia, existe uma globalização do lado de cá. Ela não atinge a todos na mesma perspectiva. Vem aqui, logo o gabarito tem que ser, e estão corretos as proposições 1, 2 e 3, 1 e 3, gabarito C, sem novidade. Para a gente fechar, vai, mais uma questãozinha para você ter ideia, só para você visualizar. A partir da década de 70, o termo globalização tornou-se representativo. Atual etapa expansionista do sistema socioeconômico capitalista. Assinale a opção que apresenta uma característica deste expansionismo. O surgimento das grandes operações das corporações transnacionais? Não é marco deste período. A introdução de novas fontes de energia, como o petróleo? Não, é bem antigo. O aumento do poder das fronteiras dos Estados nacionais? Não, eu tenho a abertura. Política neoliberal. D. A criação dos setores industriais, petroquímico e metal mecânico são bem antigos ali da década de 40, 50. E a aceleração dos fluxos de capitais, mercadorias e informação, gabarito corretíssimo, sem novidade. Fechamos aqui um super bloco com você. Meu aluno, bate aquele print, printou, marca lá o @Objetivo Concursos, o @pergunta pro Heitor e posta aí você estudando conosco e eu aguardo você num próximo encontro. Valeu, guerreiro! Salve, salve, meu aluno que está comigo no nosso YouTube. Tá vibrando, meu aluno? Tá vibrando? Primeiro bloquinho fechado. Bora pro bloco 2. Meu aluno,
Qualquer dúvida pode mandar no nosso bate-papo, pode mandar para eu atendê-lo, porque se não tiver dúvida, a gente vai partir para o próximo bloco já. E ó, marcha! Hoje, como eu disse a vocês, eu tô acelerado, hein? Hoje eu tô acelerado porque tem muito conteúdo, é globalização, é política internacional. E aí, meu caro, eu preciso que você consiga fazer pontes. Eu estou aqui só para construir pontes, tá? O Arthur, professor, finalmente seu conteúdo entrou no meu portal do aluno. Ah, Guarda Municipal de Fortaleza. Ô, Arthur, graças a Deus. Que bom, que bom. Show, professor. Show de aula mesmo. Hora de pegar umas flecas no chão para comemorar. Aí sim, hein? Eu só não vou pagar 10 aqui, porque o meu câmera tá ali estático, ó. Ele não se mexe. Eu falo com ele, ele fica paradinho. Senão eu já ia descer a câmera aqui e pagar 10 também. Hoje eu tô, hein? O Orleans, ainda temos possibilidade de se separar, de se deparar com questões do 11 de setembro e dos acidentes de barragens? Orleans, olha que interessante, cara. Às vezes pode acontecer sim. Pode. Se tiver ocorrido algum desdobramento a posterior. A posterior, sim. Se tiver algum desdobramento, por exemplo, veio algo sobre o terrorismo. Ó, terrorismo contemporâneo. A banca pode pegar um fragmento do 11 de setembro, antigo, para fazer essa menção. E há uma transição, né? O Talibã retomou o poder lá no Oriente Médio. Desde a saída do quê? Da ONU, da OTAN. A OTAN esteve presente lá no Oriente Médio desde o atentado de 11 de setembro. Então, ó, a gente pode pegar alguma correlação. Com relação à questão das barragens, sendo bem sincero, a banca não evidenciou pra gente a premissa ambiental com tanta clareza. Então, eu acho que fica um pouquinho mais distante, tá? Mas não vamos descartar. Dá uma olhadinha que pode cair sim. A Vale pediu novos prazos para pagar a indenização em Brumadinho. É uma vergonha isso, né? A Vale é uma vergonha. Nesse caso, de Mariana e Brumadinho, eu tenho vergonha. Você tá doido. O Alisson, países que fizeram parte do Reino Unido em 2022. Gabão é Togo. Ok. Vai ficar salva? Não sei, mas para do aluno vai. Professor, pode ser que venha cair sobre armas nucleares e uma possível terceira guerra mundial? Bruno, pode. Esse tema é, quentíssimo. Mas, meu aluno, eu tô com uma dúvida agora. Eu tenho mais de 100 alunos ao vivo e eu só tenho 80 likes. Algo errado não está certo? Não tá certo. Tô aqui vibrando. Isso. Bora fechar 100 likes aí, vai? Bora. O Alessandro, professor, e a reeleição do Xi Jinping e as consequências? Pode ser assunto de prova? Claro que pode, né? Xi Jinping é sempre temática de prova. O Arthur, professor, o senhor é concursado? Ô, Arthur, hoje já não mais, tá? Eu exonerei todos os meus cargos públicos, todos na área de educação, para ficar somente ministrando aulas. Eu sou professor de carreira, tá? Não sou policial ainda. E agora, estudante. Estudo para a PRF. Decidi no início de 2022, tô me preparando para o TAF e estudando para a Polícia Rodoviária Federal. Vou prestar a próxima PRF, tá? Mas os meus cargos, todos eles foram na área de educação, tá? Eu sou professor de carreira, professor de história, atualidades, redação. E, num futuro próximo, alguns estarão ao meu lado no curso de formação da Polícia Rodoviária Federal, porque eu estou estudando para a PRF, né? Ontem estava, inclusive, assistindo a aula do professor Rafael, o mestre da matemática, o bruxo. Rafael
é o cara da matemática. Não, ó, se vocês estavam na aula do Rafael ontem, antes da minha, vocês viram. Não errei uma questão do Rafael. Você tá brincando? Ah, tô não, tô falando sério. Tá brincando? Tô não, tô falando sério. Não errei uma questão de matemática, só que eu não faço conta. Eu não faço conta. Eu só resolvo usando o raciocínio lógico. Uma das minhas formações é em filosofia. Então, eu só resolvo usando o raciocínio lógico. Eu vou por aproximação, eu vou por dedução, eu uso o método cartesiano. Vocês estão na minha frente em matemática, porque dominam da parada. Eu não. Eu sou analfabeto funcional em contas. Não sei fazer. Infelizmente, tá? Infelizmente. Eu só vou pela dedução, pelo raciocínio lógico, tá? Não faço conta. Ah, mas e se caiu uma conta de mais, de menos, de divisão, de proporção? Aí eu faço o básico. Ah, veio lá um MMC, aí também faço. Mas se vier um negócio um pouco mais cabuloso, aí não dá pra mim, entendeu? Aí eu vou na dedução. E às vezes dá certo, mas vamos nessa. O Diogo, se passar uma bis sem placa, toda acabada com um cabinho levando uma bolsa de secador no rodoviário federal, alivia pra nós, prof. Ô, Diogo, fica tranquilo. Vou meter-lhe a caneta. Vou aliviar pra ninguém. Ah, você tá doido. Tô brincando, Diogão. Tamo junto. Bora pro próximo bloco, galera? Bora pro próximo bloco. Já passamos dos 100 likes. Pô, vocês são demais, hein? Que é isso? Já passamos dos 100 likes. Agora, rapaz, agora esse próximo bloco, eu já tô vibrando. É o bloco, cara, é o bloco. Certamente é um dos blocos que tem a maior chance de estar na nossa prova na PMCE. É nada, professor. E você vai trabalhar ele hoje? Claro, eu tenho que preparar você antecipadamente, né? Por óbvio. Então, bloquinho, já vou começar a gravar. Deixe-me hidratar aqui, né? Fechando o bloco, eu volto trazer aí algumas dúvidas e alguns apontamentos importantes para vocês, ok? Então, bora trabalhar. Deixe-me ver se tem alguma dúvida. Tem não? Tá tranquilo? Então, bora. Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades aqui do Objetivo Concursos, iniciando com você, meu caro aluno, mais um super bloco de atualidades em teoria, curso completo que está disponível no nosso Objetivo Concursos. Se você ainda não me segue, tá aqui, já segue o professor no @pergunta pro Heitor. E agora vamos ao trabalho. Professor, a globalização e o neoliberalismo, esse é o tema. Professor, por que que este é o tema? Primeiro, este é o tema de maior potencial de prova. A nossa banca, historicamente, vibra, adora cobrar globalização nesta fusão com o neoliberalismo. Professor, então eu posso esperar temas econômicos com grande expansão? Claro que sim. E, obviamente, toda a relação, toda a integração desta geopolítica global vai entrar para jogo. Não se evolui dentro das atualidades pensando em eventos contemporâneos sem entender esta premissa de globalização e neoliberalismo. Mas, professor, eu sempre ouvi falar disso, mas, para falar com propriedade, tem que conhecer quem estudou e já leu sobre isso em exaustão. E aqui nós temos uma das obras épicas. Octaviano Yanni, A Sociedade Global.
Professor, essa obra, ela é importante? Não tem como se entender a globalização e o seu processo evolutivo sem ter grandes autores. E é isso que eu vou fazer agora para você. Vou trazer o Bizu Matador. Opa! Ah, é? É. Então, vem aqui comigo. Quando eu começo a referir-me sobre esta ideia de globalização e neoliberalismo, ó, eu vou colocar aqui primeiro o neoliberalismo. E aí eu já vou colocar entre parênteses a globalização para que você saiba que nós estamos falando da mesma coisa, em paralelo. Ah, é, professor? Sim. Professor, pensei em neoliberalismo neste fomento global. O que eu tenho que ressaltar para você? De forma básica. Você já deve ter ouvido falar no keynesianismo. Que isso, professor? É uma ofensa? Não. Ó, você já deve ter ouvido falar na política keynesiana. A política keynesiana, só para que você entenda o recorte, tá? É a chamada política de bem-estar social. A política keynesiana, ela começa a ser aplicada no mundo pós crise de 1929, a chamada Quinta-feira Negra, a quebra na Bolsa de Valores, que na verdade inicia-se com a falência do setor imobiliário nos Estados Unidos. Eita, professor, mas calma aí. Em 2022, em uma aula de atualidades, você me traz uma política keynesiana de 1929, é para você ver o quanto a atualidade e a geopolítica estão intrinsecamente ligadas. Pô, professor, nunca que eu faria essa relação quando eu li o tema da aula. Pois bem, eu estou aqui para facilitar. E aí, o keynesianismo foi iniciado em 29, não foi? Foi. Eu disse que foi. Quando ele acaba? No marco do neoliberalismo, a política keynesiana, esta política keynesiana, ela vai declinar, olha aqui, ela vai declinar no final da Guerra Fria. Professor, então ela declina quando? Tá? Vou colocar só o ato de declínio. 89/91. Esse é o momento. Professor, o declínio da política keynesiana faz com que ocorra a seguinte premissa. Ó, olha a ligação. O declínio do keynesianismo faz com que o capitalismo tenha uma expansão muito sistêmica. Esta expansão sistêmica, como característica, gera o chamado afastamento do Estado da gestão econômica. Professor, agora parece que está fazendo sentido. O afastamento do Estado da gestão econômica, sim, olha para mim. A partir do momento que a política de bem-estar social foi suplantada, eu abandono o keynesianismo e eu entro na política neoliberal, aí eu vou ver Adam Smith, Ricardo, e professor, aí a gente entra em uma preeminência de expansão primitiva do capitalismo, sim, que ancora-se com o quê?
com a globalização. Entenda agora, ó, esta política neoliberal, ela ganha muita força neste processo de globalização. Num cenário do quê? De pós-Guerra Fria, aí você já faz a ligação. Pós-Guerra Fria eu tenho a chamada Nova Ordem Mundial. Ah, é, professor? Sim. Olha quantas pontas soltas a gente está conseguindo interligar. Opa! Agora sim, professor, tudo começa a fazer sentido. Começou a fazer sentido, agora a gente começa a entender os desdobramentos. Professor, então quer dizer que este fomento de globalização, né, ele vem passando por etapas, ele vem passando por evoluções? Sim. Ele vem passando por transições e ele vem trazendo à tona novas possibilidades e novas premissas. Tá, professor, dentro dessa premissa, deste evento, desta evolução, eu tenho que entender que a política neoliberal que nós temos hoje em dia, que gera pontos positivos, que gera pontos negativos e que desdobra na contemporaneidade, tem expoentes? Tem. Quais são os expoentes desse neoliberalismo? Para você entender e para a gente dialogar com as atualidades. Vem aqui comigo. Ó, quando eu penso nesta ideia, nesta visão do neoliberalismo, olha só, eu preciso trazer à tona dois nomes. Quais, professor? Agora nós vamos interligar os Estados Unidos da América e a Inglaterra. E não vai ser a priori para falar da morte da rainha, não. Tá? Ah, é? Não. Os Estados Unidos da América, como grande expoente do neoliberalismo, eu tenho o Ronald. Ah, é, professor? Sim, o Ronald Reagan. Este é o nome na expoência essencial do neoliberalismo e da defesa dos países desenvolvidos. Na Inglaterra, eu tenho a grande primeira-ministra, a Margaret Thatcher. Aqui eu tenho uma das maiores estrategistas políticas e econômicas da história da humanidade. Professor, por que que nós retornamos a esta premissa, né? A nossa grande dama de ferro, o nosso grande teórico econômico. Quando eu tenho aqui a fusão, as políticas neoliberais começam a ganhar o quê? A sua expansão. E eis aqui o ponto. Esta expansão gera ônus e bônus. E são estes ônus e bônus que vão ser cobrados em nossas provas. Professor, Atualidades trabalha com o quê? Causa, consequência. Causa, consequência. Quando eu trago o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, eu tenho que destacar uma premissa de expansão econômica, uma transição desta visão keynesiana. Eu poderia falar de escolas econômicas, a escola de Chicago, a escola austríaca, mas não vou falar, porque não estou falando de filosofia, estou falando de atualidades. E aí, nesta política neoliberal, o tema que vem em voga chama-se FMI. Que diabo é isso, professor? Ô, meu aluno, com o neoliberalismo, eu tenho o Fundo Monetário Internacional ganhando uma forte expansão. Esta expansão, ela é essencial porque eu tenho o mundo dividido em dois pontos. Quais? Eu tenho os países desenvolvidos e eu tenho os países subdesenvolvidos. Ah, é, professor? Sim. O Fundo Monetário Internacional vai fazer mediação, vai fazer distribuição, vai gerar riquezas, vai fazer e acontecer.
Eita, professor! Então, a globalização é um fenômeno que nós chamamos do quê? De multidimensional, que usa aspectos como o neoliberalismo, como a expansão de políticas econômicas para fazer todas estas mudanças, todas essas transições. Meu Deus, professor, eu preciso ficar atento a isso, eu tenho que entender para progredir. Então tá, professor. E quando você fala de globalização, quais são os ônus, quais são os bônus? Só para que você entenda. Pontos positivos da globalização: ampliação e difusão da informação, mescla cultural entre países, avanços científicos tecnológicos, ampliação da produção de bens e serviços, formação de ONGs, aproximação entre continentes. Ó, só bônus, 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 bônus. Maravilha. Professor, tem ponto negativo? Tem. Desigualdades sociais extremas. País desenvolvido lida com crises melhores do que subdesenvolvidos. A fome é menor nos países desenvolvidos do que nos subdesenvolvidos. Ok. A retração na valorização da cultura local. Nós temos uma internacionalização. Você está brincando? Não, estou falando sério. Vou dar um exemplo, questão de prova. Qual foi a artista brasileira que ganhou um prêmio, que entrou no top trend mundial como cantora? Aí você vai rosnar aí. É a Anitta, é a Anitta. Ó, uma cantora brasileira integrando novas vertentes musicais e expandindo para o mundo todo. Então, nós mandamos artistas como a Anitta e outros excepcionais, né? Caetano, Gilberto, Renato Russo e assim vai. E nós temos inferências externas que geram outros elementos sistêmicos. Ah, perfeito. Menor fluxo de capital especulativo é uma característica, a chamada instabilidade financeira, o aumento do crime organizado globalizado, né? A gente sabe muito disso. Políticas neoliberais intensificadas, o afastamento do Estado da gestão econômica, desigualdade social, fome, são características perversas. Tá, professor? Beleza. E aí, o que isso significa, estruturalmente falando? Eu preciso entender que existem órgãos reguladores, órgãos chamados de supranacionais, que caem em prova. Ah, é? Aí você vai falar do quê, professor? Eu vou falar da ONU. Ah, é. Então vem comigo. Professor, agora você vai falar da ONU? Vou. Eu sempre cito a ONU em minhas aulas com vocês, mas agora eu quero trazer a ONU numa ideia de estruturação. A ONU tem uma estruturação muito importante. A ONU tem diversos braços, tá? Eu vou destacar apenas alguns. Por óbvio, vou começar com o FMI, que já disse a sua importância, o Fundo Monetário Internacional. Vou colocar a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Vou colocar aqui a FAO, que cuida de questões da fome, né? A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Vou colocar aqui a Acnur, né, que trabalha com a questão de refugiados. Vou colocar aqui a Unesco, que trabalha com a premissa de cultura. Vou colocar aqui a ONU, a Universidade das Nações Unidas. E já não vou colocar mais nenhuma não, já tá bom. Professor, por que você está colocando isso? Para que você entenda que a ONU, neste cenário de globalização, de políticas neoliberais, ela vem fazendo, planos de ação para mediação de conflitos e geração da paz mundial. E aí eu quero que você se lembre dos chamados boinas azuis, que são quem? Os agentes. Alguns são funcionários, mas muitos são voluntários.
Professor, e o que eu tenho com isso? O que você tem com isso? Tá de brincadeira. A ONU vem sofrendo ataques com recorrência. Com recorrência. Os boinas azuis estão sendo atacados em missões humanitárias pela proliferação de fake news, pela proliferação de notícias falsas. Você está brincando? Não. Nós temos aí muitos discursos em 2022, em especial por parte de quem? Do secretário-geral da ONU, uma figura muito íntegra e um dos grandes nomes da contemporaneidade, o senhor Antônio Guterres, pedindo para que não se proliferem notícias falsas contra os boinas azuis, a fim do quê? De que não se tenha ataques contra agentes humanitários. Ações da ONU no Oriente Médio, no Haiti, em Tuvalu, nas regiões das quais todo mundo está fugindo, os agentes da ONU estão indo para tentar levar pacificação. Só que a gente não pensa nisso, a gente só quer atacar. Porque a ONU... Calma, a ONU permitiu que coisas ruins acontecessem? Não é que ela permitiu, né? Mas permitiu, né? Mas permitiu. Por quê? Porque é um processo natural. É um processo natural que, infelizmente, traz desdobramentos, né? Traz desdobramentos. Eu tenho 193 estados membros da ONU. Só que às vezes acontece, né? Violências e outras coisas. Sério, professor? Sério. Mas a ONU sempre está presente nos últimos anos nos momentos mais difíceis da humanidade, tá? Aonde precisa, ela vai. Beleza? E agora eu quero ressaltar um ponto bem importante. Qual ponto, professor? Quando nós olhamos esta estrutura base, eu tenho que fazer uma relação. Qual? Neoliberalismo, ONU, agentes. Eu preciso colocar de novo para o nosso debate a chamada globalização. Professor, por quê? Pega este esquema. A globalização, ela traz à tona a seguinte premissa. Com a globalização, o neoliberalismo, o capitalismo, eu tenho uma possibilidade de interações entre os chamados espaços geográficos. Professor, interações entre os espaços geográficos, não vou nem colocar mundial porque não se faz necessário, né? Você já sabe que é o espaço geográfico mundial. E aí, eu tenho que ressaltar alguns pontos. Eu vou colocar aqui 3 pontos. Uma integração econômica por meio de blocos e grupos econômicos. E aí, quando você fala de blocos, leia o bloco da União Europeia, leia o Mercosul. Quando eu falo de grupos, leia o BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e South África, a África do Sul. Sem novidade. Segundo elemento, eu tenho uma interação sociocultural. Agora é um ponto perverso, que quase ninguém fala. A chamada a expansão de
preconceitos. Islamofobia. A islamofobia, que é um termo velho, mas se faz novo, porque não para de ter notícias. Sério? Sério. Tá? Sério. Perfeito. Professor, mais um elemento. Eu tenho aqui uma interação política. Como por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU. Professor, mas Conselho de Segurança não é militar? Meu aluno, olha para mim. É militar, mas eu tenho a premissa política em debate. Inclusive o Brasil é membro, né? O Brasil é membro para o biênio 22-23, já foi presidente rotativo do Conselho de Segurança da ONU 2022. Que danadinho, Brasil brabíssimo. Ok, professor. E para a gente fechar essa estrutura, eu quero fazer mais um apontamento para os senhores. Essa globalização aqui ela traz como prerrogativa os avanços e adventos tecnológicos. E aí eu posso ressaltar dentro dessa espiral, tá? O avanço de armas, o avanço do transportes, o avanço das comunicações, o avanço das violências. Eita, professor, é só avanço, né? É só avanço. Porém, contudo, todavia, entretanto, para todo avanço, eu tenho que pensar nos ônus e bônus. Há sempre algo muito bom e há sempre algo muito ruim. A gente coloca na balança e usufrui. Sério? Sério. E agora, para a gente fechar este super bloco, uma questão de fixação no material tem mais, mas vamos fechar este super bloco. Vem aqui, rapidinho para a gente fechar. A globalização é um fenômeno multidimensional. Apesar de apresentar uma faceta econômica mais evidente, há também impactos em outras dimensões, como a social, política e a cultural. Neste sentido, diversas partes do mundo sofreram os efeitos do fluxo de capitais especulativos e produtivos, no fluxo de informação, no fluxo de pessoas, características principais deste fenômeno. Sobre a globalização e seus impactos, é correto afirmar: os fluxos de capitais especulativos trabalham com a possibilidade de maximizar lucros em qualquer tempo, não interessando o lugar ou o continente em que se encontram, nem as características de infraestruturas destes lugares. Meu aluno, pode largar o X. O capital especulativo, olha para mim, ele só vai em regiões que estão proliferando, que estão sendo produtivas. A Argentina está em crise, está lascada. Ninguém vai colocar capital especulativo em um país em que um peso argentino, para eu converter em R$1, eu coloco 26 pesos. Você tá louco, professor? Não. Eu só vou colocar o dinheiro aonde eu tenho chance de ganhar dinheiro. Ninguém entra para arriscar. Vem. Premissa B. A circulação de capitais produtivos é mais rápida, pois são investimentos de longo prazo que requerem agilidade. Investimento de longo prazo requer agilidade e certeza na sua aplicação e retorno imediato? Não! Olha para mim. Para quem conhece um pouquinho de bolsa de valor já sabe, eu tenho investimento de curto, médio e longo prazo. Curto prazo,
Pum, recebo rápido. Venha. Médio prazo, intermediário. Longo prazo, eu deixo muito tempo. Investimento de longo prazo, eu vou demorar para ter esta arrecadação. Ah, é? É. Então, tranquilo. É o inverso. Premissa C. A internet, como símbolo de uma revolução técnico-científica, ampliou e democratizou o acesso a dados e informações de todo mundo, igualando todas as nações para receber os impactos positivos. Pelo amor de Deus! Não há igualamento. O Brasil encontra-se muito inferior a outros países. Vou dar um exemplo. O Elon Musk trouxe para o Brasil a tecnologia Starlink de baixa órbita. Sério? Sério. Eu tenho 3 escolas estaduais no interior do Amazonas que estão recebendo acesso à internet pela Starlink, satélite de baixa órbita. Porque em regiões do Brasil, assim como de outros continentes, o africano, por exemplo, não tem acesso à internet. Ó, Milton Santos, na obra O Espaço Cidadão, trabalha isso. Tá aqui, o homem, o maior geógrafo brasileiro. Ah, professor, você tá brincando? Não. Então, eu tenho que entender este processo. A globalização atinge a todos, mas nem todos na mesma perspectiva. Vem comigo. Próximo item. Os lugares que formam o espaço geográfico mundial estão conectados em uma rede de fluxos controlados a partir de poucos centros de poder econômico e político. Perfeito. Mas seus efeitos se dão em larga escala, em praticamente todas as partes do mundo. Gabarito de Deus. Porque essa questão é braba. É, gabarito de Deus. Por exemplo, por que a pandemia da Covid-19, bum, esparramou com tanta rapidez? Porque em Wuhan, na China, eu tenho os principais empresários em escala global. E aí eles retornaram para casa no final de 2019 e o mundo, ó, tome-lhe vírus. É nada, eu tenho pequenas, grandes economias controlando todo o globo. E aí efeitos ocorrem. Conflito entre Ucrânia e Rússia. Todo mundo está sofrendo o impacto. Eita danado. E para fechar, o fluxo de pessoas na era da globalização baseia-se na modernização do transporte aéreo e dos aeroportos em todo o mundo. Pode parar, né? Tem alguns aeroportos que são a falácia, impactando a economia e culturalmente diversos lugares que incorporam e aceitam os novos preceitos da cultura e consumo sem resistência. Resistência sempre há. Então, gabarito D, sem novidade, bate aquele print, printou, marca lá o @pergunta pro Heitor, o @objetivo concursos e posta nas suas redes sociais. Espero ter lhe ajudado um pouquinho e aguardo você em um próximo encontro. Valeu, guerreiro! Salve, meu aluno! Missão dada é missão cumprida. Pum! Fechamos mais um bloco. Agora eu quero atender as dúvidas dos senhores. Pode mandar no bate-papo. Encerrei os 2 blocos que eu programei para hoje. Fechamos essa parte de globalização. O que eu preciso saber é se vocês conseguiram entender a conectividade da globalização com todos os eventos. Com todos os eventos das atualidades. Eu tenho que fazer este processo de integração. Nós não estamos no mundo isolados, embora nós saibamos que a globalização não atende tudo e a todos na mesma perspectiva. Beleza? Tranquilinho, tranquilinho? Galera, quem quiser mais conteúdo, já acompanha o meu Instagram, o @pergunta pro Heitor. Lá eu também posto tudo. Posto minhas aulas, minhas agendas. Vem acompanhar o professor, beleza? Sanar todas as minhas dúvidas agora, se preparar para simulado para amanhã. É isso, vamos que vamos. Show de aula, professor. Amanhã de simulado no objetivo? Opa, rapaz, agora você me apertou sem me abraçar, hein? Eu aguardo na UniPR.
PRF Marculino, próxima UniPRF, estaremos juntos. Ó, só para você ter uma ideia de quando eu decidi que iria para hoje, já mandei embora 31 quilos. Pura massa magra já, rapaz. Pura massa magra. Ha! Já mandei embora 31 e tô mandando mais, hein? Vou chegar fininho na UniPRF. Pessoal nem vai me conhecer. Você tá doido? Tô não, pai. Tô focado. Olha lá o Pedro. G7 se encaixa como BRICS? Opa, G7 vai se encaixar como BRICS, tá? É as maiores economias. G7, G20 são grupos econômicos, tá? Mas não configuram blocos. Eu não tenho medidas como liberação aduaneira, flexibilidade de pessoas. Aí são blocos. Mercosul, NAFTA, ALCA, o bloco do euro, e aí vai. Beleza? Mais alguma coisa? Aula muito produtiva. Oh, muito obrigado. Você sabe se o madrugadão da PPCE serve para PMCE? Cara, o conteúdo que for correlato serve, né? Eu não tô nesse aí, porque talvez não tenha atualidades e história do Ceará. Se tivesse, eu ia estar por aqui, ó, vibrando 3 da manhã, quebrando tudo. Mas nesse eu não tô. Mas nos outros madrugadões, pra PMCE, aí eu tô dentro, né? Tô dentro. Beleza? Galera, se não printou ainda, bate aquele print agora aqui, ó. Marca lá o @pergunta pro Heitor, o @objetivo concurso e posta aí pra gente repostar. Beleza? Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham aproveitado e vamos juntos até a sua aprovação. Para alguns na PMCE, pro nosso PRF Marculino na PMCE e depois também na PRF. Beleza? Valeu, moçada! Até a próxima! We are dreaming.